Maior índice de inflação para um mês em 20 anos. Guerra comercial em pleno vapor também, mundo afora. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 13/3/2025. Vamos lá, vamos às notícias. Começando pelo cenário exterior, cenário macro, para a gente entender um pouquinho. Tem bastante coisa para falar de Brasil hoje. Estados Unidos, então, lá, o IPC, né, o Índice de Preço ao Consumidor, registrou uma alta de 0,2% no mês, acumulou alta de 2,8% nos últimos 12 meses, ficou abaixo das expectativas de mercado, isso daí, ok? O núcleo da inflação também cresceu lá nos Estados Unidos, 0,2%, alta de 3,1% no acumulado anual, também inferior às projeções, né, dos analistas. E com essa desaceleração lá da inflação nos Estados Unidos, pode contribuir então para uma postura de queda de juros do Fed lá nas próximas reuniões, né, para conseguir, né, diminuir um pouco a taxa de juros nos Estados Unidos, tá? A aguardar. Bom, guerra comercial, total vapor aí, mundo afora, agora falando sobre a Europa, Estados Unidos e União Europeia, né? Se intensificaram as tensões depois da imposição das tarifas, então, de 25% sobre o aço e o alumínio, que também impactam o Brasil. Em resposta, a União Europeia anunciou tarifas de até 26 bilhões de euros sobre produtos americanos, inclui aí agrícolas, industriais e etc. O presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos foram tratados injustamente pela União Europeia, enquanto a Ursula, perdão, enquanto a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, classificou as tarifas americanas como prejudiciais, mas sinalizou disposição para negociar, sentar à mesa e negociar e evitar uma escalada na guerra comercial. Tá? Diferente do Brasil, né, que está ameaçando ir a um tribunal, enfim, denunciar a um tribunal. Bom, Brasil então, vamos lá. O IPCA agora de fevereiro subiu 1,31. A inflação cresceu 1,31 em fevereiro. Acumula então uma alta de 5,06% em 12 meses, acima do teto da inflação, e há 20 anos que a gente não tinha um mês tão forte de inflação. A alta foi impulsionada por setores de habitação, educação, energia, uma série deles, tá? Enquanto a inflação dos alimentos desacelerou. Embora hortaliças e proteínas sigam pressionados nos preços. Era justamente isso que eu ia comentar, né? Eu recebo, lógico, esses dados, eu estou replicando para vocês, mas assim, a inflação dos alimentos não desacelerou. A inflação dos alimentos continua muito forte, principalmente nos alimentos que, por exemplo, eu consumo. Não sei qual é a sua realidade. Qualquer coisa conta para mim aqui nos comentários. O setor de transportes também contribuiu para a inflação por conta do aumento da gasolina também, que compensou a queda, né? É, compensou a queda ali nas passagens aéreas, mas vamos lá, a gasolina, né, o petróleo, ele está sendo manipulado aqui no nosso país. Ele deveria estar com a variação internacional. E não ter essa paridade com o petróleo internacional está fazendo com que uma hora ou outra isso vai dar muita inflação para a gente, porque os preços estão sendo subsidiados, tá? Inclusive acabando com a Petrobras novamente, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Inflação também de bens industriais mostrou uma leve desaceleração, mas o câmbio também voltou a pressionar esse segmento, né? Esse é o segmento agora e no futuro.
Os núcleos da inflação também aceleraram, atingindo 4,56 nos últimos 12 meses, também já acima da meta. O setor de serviços segue resiliente, subindo 5,32 no período. A inflação do setor de serviços também sobe. O cenário, então, é desafiador para o Banco Central e deve agir com atenção, né, na política monetária, porque pode ser, né, um cenário de dominância fiscal quando não importa mais o aumento de taxas, de juros, etc., para conter a inflação. Aqui o negócio é outro. Bom, vamos lá, mais Brasil. Governo federal, então, já falei sobre isso em alguns vídeos atrás, mas agora é oficial. O governo federal, então, lançou um novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado, CLT, você, trabalhador formal. Eu já vou falar o que eu acho e, por favor, né, escutem, pelo amor de Deus. Permitindo o uso de até 10% do FGTS e 100% da multa rescisória como garantia, visando ampliar o acesso ao crédito e reduzir os juros. Bom, não se endividem. Por Deus, não se endividem. Dizem que essas linhas de crédito vão ter juros até ali 1,80 ao mês. Façam as contas disso em 12 meses, 24 meses. Vocês vão simplesmente perderem os seus FGTS ou suas multas rescisórias. Não se endividem. Tentem ao máximo possível não tomar esse crédito. Você vai estar reduzindo o seu salário, porque é um consignado, ele vai ser descontado na folha, você vai ter uma conta a mais para pagar e menos salário a receber. Faça a matemática que o governo não faz. Ajuste as contas do seu orçamento, veja o que é possível manter, o que é necessário cortar. Não se dividem. Isso é uma forma que o governo vem buscando de colocar mais dinheiro na mão da população para manter a economia aquecida de forma artificial, certo? Bom, seguindo. Além disso, também o Congresso enviou ao Congresso, né, o governo enviou ao Congresso um plano de realocação orçamentária de 40 bilhões para 2025. Inclui cortes de gastos do Bolsa Família de 7,7 bilhões. Engraçado, né? Bolsa Família. Cortes. E um aumento de 8,3 bilhões nos gastos previdenciários, tá? O programa famigerado lá, que já deu até notícia crime pé de meia, voltado para os estudantes de baixa renda, ficou de fora do orçamento. Mas o TCU deu uma ajudinha ali, o Tribunal de Contas da União deu uma ajudinha e concedeu mais 120 dias para poder pagar aí todo mundo sem incluir no orçamento da União, tá bom? 120 dias para a sua inclusão. Quando chegar lá perto, eles empurra um pouquinho mais. Hoje o Morning Call tá pesado, pessoal. Vamos lá, vamos para as bolsas então. Mercados asiáticos, né? Japão avançou 0,07, Coreia subiu 1,47, enquanto na Índia recuou 0,12. A China também caiu 0,23, ok? Na Europa, os principais índices encerraram em alta. A Alemanha subiu 1,56, o Eurostoxx 50 avançou 0,97 e na França foi de 0,59% a alta. Estados Unidos fechou de forma mista, Dow Jones caiu 0,20, S&P 500 cresceu quase 0,5%, 0,49, Nasdaq, ó, foi para cima, 1,22%. Tá? No Brasil, o pregão foi tímido aqui, uma alta tímida de 0,29%. Continuamos ali de lado aos 123.864 pontos. Destaques de alta ficaram com Droga Raia, 5,3% de alta, Cogna 4,4% de alta, 4,24%, perdão, e as maiores quedas ficaram com Asas 13,39, Braskem caiu 4,02. Bora para renda fixa para a gente terminar, que tá longo hoje já. Alta dos treasuries americanos
Lá nos Estados Unidos, claro, os títulos americanos, 10 anos subiu para 4,32 ao ano, avanço de 0,92% em relação ao fechamento anterior, já tinha subido 1% antes de ontem, e o de 2 anos atingiu 4,1%, alta de 1,78, mais 1% também, que tinha aumentado já ontem, tá? Títulos americanos aí em boas taxas. Juros futuros aqui encerraram o pregão em alta, nos vértices mais longos da curva, refletiu todas essas pressões aí de IPCA em fevereiro, que subiu em 1,31, ambiente externo adverso, enfim. Toda a conjuntura desses dados aí se refletiram nas curvas de juros, enquanto as taxas de curto prazo se mantiveram relativamente baixas, tá? Bom, baixas não, né? Estáveis, né? A expectativa de consolidação da política monetária pelo Banco Central, tá? Então, vamos ver o que vai ser tomado de ação por lá. Contratos do DI, então, mais longos, que tiveram elevação, né? Tiveram lá uma taxa maior. Por exemplo, então, o DI 2029 de 14,54 saltou para 14,71. Tá? Então, alta bem grande. Perdão, corrigindo. O vencimento janeiro de 29 avançou para 14,54 e o de 2031 para 14,71, agora sim. O cenário internacional também, a curva de juros foi impactada pela possibilidade de uma guerra tarifária e incertezas em relação às políticas econômicas. Isso a gente já vem vivendo e sabendo, tá bom? Pesado o dia de hoje, mas vamos lá, força, né? Bom dia a todos. Espero que tenham bons negócios. Claro, se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo, a gente só precisa ficar na ponta correta, tá bom? Esse era o Morning Call de hoje, então. Forte abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos essas notícias que falamos por aqui todas as manhãs. Forte abraço. Tchau. Here we go.